Entenda a diferença entre hino, louvor, adoração e gospel. Então hoje vai ser um estudo bem legal, está bem detalhado. Tá? A gente vai começar a ler na Bíblia. Então assim, presta atenção, tá? Cada um presta bastante atenção, por quê? Porque o Senhor, quando Ele traz um estudo para a gente, é para que a gente possa refletir, tá? A gente tem que refletir nas coisas. Quer um exemplo de reflexão? Todo mundo aqui provavelmente já teve pai e mãe, certo? Já ouviu do seu pai e da sua mãe aquele negócio? Quando você tiver um filho, você vai entender do que eu estou falando. Quem já ouviu essa frase? E eu não tenho filho, mas eu tenho cachorrinho. Tem cachorrinhas também, né? A gente já entende, eu consegui entender um pedaço do que minha mãe falava isso ontem. Né? E eu lembrei disso. Então tem certas coisas que a gente escuta, a gente vai refletir lá na frente. Então presta atenção no que a gente vai falar hoje, para que você possa refletir e ver se faz sentido para você ou não. Tá? Porque a palavra do Senhor vai falar conosco hoje. Deixa o Senhor falar com você. Então vamos ler junto primeiro, só recapitulando. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tá? A gente vai ler o 15 e o 16 aqui. Tá bom? Está escrito: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Tá bom? Bom, irmão, eu separei esse versículo aqui, por quê? Porque hoje, quando você fala sobre o rótulo louvor, se você for falar isso para alguma pessoa lá fora, você vai ser taxado como música, quase música brega, né? E a instrução de Pedro, que ele dava aqui para a igreja, era que as pessoas olhassem nós como referência. Quando alguém fosse falar alguma mentira sobre a gente, que eles ficassem envergonhados. Putz, meu, o que eu tô falando é mó besteira, né, meu? O cara é referência. O pessoal é referência de respeito, referência de honra, de dignidade. Ai, o braço tá doendo. Só que hoje, quando você vai falar sobre uma música gospel, um hino, um louvor, normalmente é tomado ao ridículo. Né? E nós, principalmente hoje, quem está aqui que é do grupo de louvor, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, tá? Muito grande sobre vamos falar em geral, as músicas que a gente escolhe para trazer aqui para a igreja. E a gente vai entender hoje a diferença desses 4 tipos, tá? A gente vai falar de hino, louvor, adoração e gospel, tá? Então vamos falar aqui primeiramente sobre o hino, né? Então deixa eu aqui um textinho que ele fala assim, ó: você sabia que a diferença entre hino, louvor, adoração e música gospel? Quem sabia? Levanta a mão aí para mim. Você sabia? Então vamos lá. Embora esses termos sejam associados como se fossem a mesma coisa, cada um tem um significado diferente, tá? Inclusive, a própria história da música gospel tem mistura de gêneros e foi se transformando ao longo dos anos. Vamos lá, hino. No dicionário, a palavra hino ela é utilizada tanto para indicar um canto solene que honra a pátria ou até mesmo um time de futebol. Salve o tricolor paulista. Tem o hino do São Paulo, não tem? Tem o hino do Corinthians. Quem é corintiano aqui para eu ver? Como que é o hino do Corinthians? O campeão. É um hino. O hino nacional lá, quando você vai jurar a bandeira, é um hino. Para você declarar o amor à pátria. Né? Também para simbolizar um cântico ou um poema criado para glorificar a Deus. Tá? Então aqui ó, a gente já identificou que
hino normalmente está voltado a um canto ou algo mais voltado a algo poético da coisa, né? Então, por exemplo, vamos usar o hino nacional para vocês entenderem? Quando eles falam lá, ouviram do Ipiranga as margens plastas de um povo, o heróico brado retumbante. Percebe que ele está contando uma história? Ele vai contando alguns trechos importantes sobre a história do Brasil, sobre a proclamação e tudo mais. Então tem algo ali para se lembrar e ser celebrado. Tá? Normalmente o hino ele vai vir nessa linha de pensamento. Tá? Nas igrejas, principalmente as cristãs, o hino é um termo usado pelos fiéis que costumam compor, cantar e ensaiar canções de diferentes estilos para apresentar durante o culto. O hino é uma forma de enaltecer e se conectar à palavra de Deus através da música. Ela é uma canção religiosa presente em cerimônias além dos cultos. Importante sobre as mensagens dos hinos, tá? Os hinos eles sempre vão causar algo muito em questão de emoção dentro de nós. E a letra de um hino gospel, ela pode expressar uma mensagem teológica, presta atenção nisso. O hino pode e deve trazer uma mensagem teológica específica, ou trazer a história de um personagem, ou um tema bíblico, ou simplesmente trazer a figura de Deus na forma religiosa. Tá? Vou pedir para vocês abrir a Bíblia para ver se essa definição de hino está coerente com a palavra. Tá? Por quê? Porque quando a gente está falando sobre a nossa vida perante ao Senhor, a gente tem que pautar a nossa vida baseada em alguma regra. Certo? Qual que é a regra que nós seguimos? Qual que é a linha geral de pensamento que a gente tem que seguir? A palavra. Para a gente saber se está certo ou errado. Porque é a mesma coisa que se eu sou uma pessoa, se eu sou um ladrão. Fala para mim, roubar é normal. Mediante as minhas regras, beleza, tá beleza. Para mim é normal. Então a gente se pauta pelas regras da palavra. Pelo que o Senhor deixou para a gente. Então vamos confirmar se essa definição de hino está coerente. Beleza? Abram as Bíblias, Mateus capítulo 28, versículo 19. Vocês acharam aí? Vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui em Mateus está contando uma ordem que Jesus deu para os discípulos e aqueles que o seguem, que é pregar o evangelho. Então é ide e pregai. Quando a gente fala de hino, vamos recapitular o que o hino é. O hino, ele precisa, para ser caracterizado como hino, trazer uma mensagem teológica. O que é uma mensagem teológica? Quem que sabe me falar aí? O que é teologia? Teo, de Deus, logia, estudo. Um estudo sobre Deus. Por exemplo, vai falar sobre os nomes de Deus. Vai trazer lá do hebraico, lá, por exemplo, Jireh, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Tem um hino desse. Ele está trazendo uma mensagem, está explicando sobre o que significa. Trazer uma história de um personagem. Personagem bíblico. Não é o personagem da Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mal. O hino para o Senhor está trazendo uma história aqui para trazer para a igreja, está contando uma história da Bíblia. Um exemplo aqui. Quem sabe me dar um exemplo? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Está contando a história de Josué, que foi até os muros de Jericó. Certo? Ou então um tema bíblico. Aí dá pra gente usar aqui o exemplo aqui sobre o nosso general, né? Pelo Senhor marchamos-se, um tema de guerra. Seu exército poderoso é a sua glória. Entendemos aqui o que é hino? 3 pilares, beleza. Então,
quando a gente traz um hino, qual é o principal objetivo? Evangelizar. Evangelizar. Porque ou ele vai ensinar, ou ele vai contar a história de algo que aconteceu na Bíblia, ou então ele vai trazer um tema para abordar. O hino, ele tem essa funcionalidade. A gente pode trazer no momento aqui que a gente vem trazer o louvor? Pode. Tá coerente com a palavra. Amém? Entendemos aqui a parte do hino? Vamos entender então a diferença do que é louvor. Porque hino não é louvor. Beleza? O que é louvor? Vamos lá. Embora a palavra louvor seja associada ao ato de cantar, ela pode ser compreendida também como um ato de honrar e ter êxito. Por exemplo, se uma pessoa consegue cumprir uma tarefa com louvor, significa que todo o processo dessa tarefa ocorreu conforme esperado e foi bem sucedido. Quando a gente fala no ambiente de cristão e de música, o louvor significa uma maneira de expressar a gratidão e reconhecimento pelas bênçãos de Deus. Quando os fiéis se reúnem para louvar, a ideia é homenagear o Senhor através de uma canção. Geralmente, o momento do louvor é uma das partes mais emocionantes esperadas do culto, sendo que um hino é diferente. O louvor na Bíblia. Tá? No Velho Testamento, o termo louvor é relacionado a palavras hebraicas como alá, alau, yadar e zamar, que simbolizam alegria. Você pode louvar não somente através do canto, mas também declarando um versículo, fazendo elogios ou até mesmo com aplausos. Então vamos lá, vamos entender o que é louvor. A gente entendeu que hino é um ensino evangelístico, digamos assim. O louvor, você está honrando o nome do Senhor. Você está agradecendo a Ele. Vou dar um exemplo. Tá? Maiara é minha esposa, certo? A Maiara, ela sabe fazer muito bem risoto de cogumelo. Fica muito bom. Tá? Então, se eu comparasse um hino, que eu estivesse falando dela, eu cantaria alguma coisa mais ou menos assim. Maiara, quando está fazendo o seu shimeji, junto com seu risoto, ela faz um tempero muito bom. Agora eu vou louvar ela. Maiara, você é maravilhosa. Muito obrigado por você ser essa esposa incrível que se dedica. Notou a diferença? Estou agradecendo a ela. O louvor é a mesma coisa. Você está enaltecendo o Senhor, falando das qualidades dele, agradecendo por quanto ele é bondoso, benigno. Você está honrando ele. Chega a ser algo voltado mais à nossa gratidão pelo Senhor. Vamos ver se aonde que está falando sobre o louvor na Bíblia. Tem inúmeros versículos, mas eu achei um versículo que eu acho que resume bem para a gente conseguir identificar quando é louvor ou não. Então, cada um abre a Bíblia aí. Essa tá fácil, tá? Salmo 150, versículo 1. Diz assim, aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem em seu magnífico firmamento. Louvem pelos seus feitos poderosos. Louvem-o segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem ao som da trombeta. Louvem com lira e harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de corda e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Então, sempre que a gente for selecionar uma música, e a gente for lá, mais nós aqui que somos do grupo de louvor e vocês também, pensem sempre nisso. A diferença. O hino está aderente para quando a gente vai fazer um culto. O louvor também, porque a gente está agradecendo e enaltecendo ao Senhor. Entendido isso? Um exemplo de louvor. Quem consegue me dar, então, um exemplo aqui? Ousado amor? Vamos analisar o ousado amor? Esse exercício a gente tem que fazer, tá, irmãos? Sempre, quando a gente vai escolher. Então, vamos lá. Ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Eu não engrandeci ainda o nome do Senhor.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Ainda não agradeci. Tô contando. Ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ó que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu não engrandeci o nome do Senhor, eu não agradeci a Ele, mas eu trouxe uma mensagem aqui, eu trouxe um tema. Estou falando do amor do Senhor e o que Ele faz. Aqui ele se caracterizaria por louvor ou por hino? Por quê? Eu não estou agradecendo, eu não estou eu não estou, vamos colocar agradecendo, eu não estou sendo grato pelo que o Senhor e declarando com Ele. Eu não estou falando aqui para o Senhor, Senhor, muito obrigado. Teu amor é infinito, eu te agradeço, eu te bendigo, eu te louvo, Senhor. Eu estou contando. Entendeu a diferença? Exemplos. Quem quer tentar dar mais um exemplo? Fala aí. Qual? Deixou sua glória, foi por amor, foi por. Já viu que não é, né? Um exemplo. Pode falar. É um hino, está contando. Ó, um exemplo. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Isso é um exemplo. Outro exemplo. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Outro exemplo. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Entenderam a diferença? O louvor, ele é muito mais poderoso do que o hino, porque a gente entrega nosso agradecimento, nosso coração para o Senhor nesse tipo. Por isso é muito importante a gente sempre ter pelo menos mais louvores do que hinos durante o culto. Vamos falar sobre adoração. Adoração, que é o nosso terceiro tipo aqui. Já a adoração, ela simboliza um amor excessivo. Chega a ser até, entre aspas, uma certa idolatria, uma paixão, uma veneração. Ter apreço por Deus e a tudo o que ele simboliza, seja através das orações, as nossas práticas espirituais ou cânticos, estão envolvidos juntos. Adorar significa ainda cultuar e se dedicar ao Senhor, seja sozinho, seja em silêncio, através das nossas meditações, através das nossas orações, em conjunto com outros irmãos durante o culto. Porém, muitos associam a adoração com uma atitude de gratidão a Deus através de uma manifestação íntima e sincera. O que importa é o que vem de dentro do nosso coração. A igreja utiliza hoje muitas expressões como adoração e formas de cultuar. Porém, embora seja uma atitude muitas vezes relacionada ao externo, o que mais é importante é o que está no nosso coração. Isso significa que você pode adorar a Deus em silêncio. Você pode adorar ao mesmo tempo que decide se unir para cantar com outras pessoas na igreja, no seu trabalho, no seu estudo. A adoração deriva do latim adorare e significa falar com. Então, aqui a gente está quebrando um mito. Quando a gente. Com certeza você já ouviu falar assim: eu vou trazer um hino de adoração. Só que a adoração, ele está muito mais voltado à maneira
que nós agimos como para com o Senhor. A adoração, ela vem de dentro. Então, está nas suas atitudes, da maneira de você se portar com o Senhor. Então, por exemplo, você está ali trabalhando, está tudo pegando fogo, você fala assim, Senhor, obrigado por hoje. Obrigado porque o Senhor está comigo. Note que o louvor, ele pode estar relacionado junto, no momento que você louva, com a adoração. Porque ele vai estar envolvido com a gratidão, com aquilo que você sente pelo Senhor. Não existe um hino específico de adoração, mas existe a adoração que está dentro. Consegue entender a diferença? Então, será que está coerente isso que eu estou falando com a Bíblia? Vamos abrir aqui em João capítulo 4, versículo 24. Vamos lá. Está escrito assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, a palavra nos orienta que nós, a partir do momento que a gente aceitou a Jesus, nós somos seres espirituais. Nós se religamos com o Senhor. E muitas das vezes que a gente precisa, para fortalecer o espírito, ele está correlacionado com certas atitudes que nós temos. Então, orar com mais frequência, ler a palavra com mais frequência, muitas vezes jejuar, muitas vezes fechar a boca para não se irar, seguir a palavra. Então perceba que está correlacionado diretamente a certas atitudes. Então, quando aqui ele fala adorar em espírito e em verdade, estar em conexão com o Senhor e está relacionado a que está aqui dentro. Não é só a você vir aqui se prostrar, se não, Senhor, não sei o quê. Entenda que está mais relacionado com o nosso relacionamento com o Senhor. Consegue perceber a diferença? Então é necessário que você adore em espírito e em verdade. Mas não existe um tipo de música que é adoração. Entendemos a diferença? Então, por enquanto, a gente tem dois tipos aqui para quando a gente está falando da igreja. Quais são? Qual? É isso que eu quero saber. Qual foi o primeiro? Quais tipos de música que a gente tem aqui? Hino e louvor. Adoração não é um terceiro tipo. Só tem dois por enquanto. Vamos falar então agora. Esse aqui vai ser um pouco mais extenso. E por que vai ser um pouco mais extenso? Para cada um de nós entendermos a origem. Quem gosta de ser de passado de trouxa aqui? Tem alguém que gosta? Será que não? Não? Sabia que tem uma frase muito conhecida aí fora, que fala assim, ignorância é uma benção? Eu vou trazer aqui a origem do gospel. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é gospel e a origem dele, tá? Para que a gente entenda que hoje nas igrejas, muito desse tipo musical está na igreja. E ele está apodrecendo uma grande parte da igreja. Presta atenção. Eu vou falar para vocês a história do gospel. Vamos lá. E é um texto que você precisa prestar atenção. Não deixa nada roubar a tua atenção, porque é muito importante. Bom, não é novidade para ninguém o quanto a música gospel é um sucesso hoje, tanto no Brasil quanto nos países. Mas apesar de inúmeros admiradores, muitos não fazem ideia de como esse estilo surgiu. Engana-se quem pensa que o gospel que conhecemos na atualidade sempre teve a mesma foto, né? As mesmas características. Na realidade, por ter a sua origem na igreja afro-americana, as suas primeiras canções eram compostas por ritmo jazz. Quem gosta de jazz aí? Gostoso, né? Uma música é bem legal.
Bem diferente das melodias que a gente encontra hoje, né? Bom, se você já ficou surpreso com essa informação, a gente vai destrinchar ainda mais a história da música gospel. Vamos lá. Quem sabe me dizer o que significa gospel aqui? Alguém tem ideia? Não, o que significa a palavra gospel? Significado. A palavra gospel ela deriva de duas palavras. God spell. Ideia? Significa God, Deus, spell. Não? Spell seria algo como falar ou soletrar, né? Então, seria Deus soletra. Por isso que essa palavra é usada em português e em outros idiomas para indicar a maioria das canções que são tocadas em cultos cristãos. Na maioria dos casos, a temática da letra são os ensinamentos de Deus e a aclamação ao Espírito Santo. Outras informações importantes e passagens bíblicas. Quanto ao ritmo, hoje em dia, ele é variável, desde melodias mais lentas até mais danças e agitadas. Ok, vamos lá. A história da música gospel. A música gospel teve sua origem na igreja cristã norte-americana no início do século XX e mudou bastante desde a sua criação. Vale a pena conhecer a evolução a sua evolução ao longo dos anos. O pai da música gospel. Tudo começou com o músico Thomas A. Dorsey na época dos pianistas de blues, conhecida como Georgetown. Depois de ouvir a palavra de Charles XPTO, um músico da igreja metodista começou a escrever letras com conteúdo religioso, sem abandonar o ritmo que tocou. Pela proposta usada para a época, suas composições não foram bem recebidas por seus irmãos de ministério. Foi só depois do seu falecimento que seu talento foi reconhecido. Em 1994, uma revista publicou um artigo falando sobre o pai da música gospel. Na publicação, a trajetória musical de Dorsey foi divulgada e vários cristãos não se interessaram por suas músicas. O crescimento da música gospel como um estilo. Influenciados pelo testemunho deste irmão, outros nomes da música gospel foram surgindo. E com eles o estilo musical ficou ainda mais conhecido pelo público cristão. Isso lá em 1990, irmãos. O gospel moderno. A maioria dos cantores gospels iniciaram suas carreiras se apresentando em igrejas. O formato era muito parecido. Um solista acompanhado de um coro e um conjunto instrumental. Quem que já viu naqueles filmes lá, aqueles conjuntos atrás lá? Quem já viu? Essa é a origem. Lá atrás. Vamos falar sobre alguns cantores famosos que vieram do gospel. Aretha Franklin, alguém conhece? Não conhece, gente? Nossa. Ray Charles. Elvis Presley. Legal. Surgimento do gospel no Brasil. Aí já traz mais para nós, né? Aqui no nosso país, a música gospel foi trazida por missionários batistas e presbiterianos dos Estados Unidos. Em contato com os hinos americanos, algumas igrejas brasileiras os traduziram para o português. Muitos deles estão presentes hoje na harpa cristã. Porém, esses louvores mais antigos estavam restritos ao ambiente religioso dos cultos e de encontro entre cristãos. Por esse motivo, são poucos os artistas que ainda são lembrados pelos fiéis. Na década de 1980, ganhou mais visibilidade aqui, com um estilo bem diferente do tradicional, com melodias mais fortes inspiradas no rock e no pop. O público em geral passou a se interessar mais. O gospel hoje. É claro que outros ritmos também influenciaram os cantores gospels, formando muitos estilos de produção musical. Alguns nomes que têm destaque aqui no Brasil. Quem conhece a Oficina G3? Você não conhece a Oficina G3, mano? Caramba, você conhece, Bruno? Shirley Carvalhares. Fernandinho. Aline Barros. Ana Paula Valadão. E muitos outros. Bom, deu para entender mais ou menos a história do gospel? Então, ó, só recapitulando. O gospel, ele veio lá dos Estados Unidos. Alguns dos caras que fizeram gospel trouxeram
eles não eram, começaram só na igreja, né? Eles vieram de outros estilos. Lembra que a gente falou do jazz? Do blues? Então, essas pessoas que começaram, se converteram, elas queriam apresentar músicas com o estilo que eles conheciam. Quem que já ouviu, por exemplo, blues e gosta? Trouxeram aquele estilo e colocaram letras de hino ou então de adoração. Beleza, entendemos. Quando isso começou a tomar notoriedade, isso veio para o Brasil. E conforme o passar do tempo, as coisas foram ficando um pouco mais comerciais. Tá? Tem algum problema até aqui? Não tem problema, beleza. Onde está o problema, irmãos? Hoje, pra gente. O problema hoje é que a maioria das músicas que se dizem gospel enaltecem, ou seja, glorificam ao homem e não a Deus. Isso quando não tem sentido nenhum algum a ordem da letra. Que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Tá bom? Para um pouco. Pensa numa lousa. Apaga tudo que tem na lousa. Vamos lá. O que é o hino? Quem que lembra o que é o hino? Tem uma mensagem teológica, conta uma história e o objetivo é a evangelização. E o louvor? Enaltece, agradece ao Senhor. São apenas esses dois tipos de letra e música que tem que estar aqui dentro. Vamos ver um exemplo sobre uma música gospel. Música gospel, que não é nenhum desses dois. Vamos lá. Vou ler um trecho para vocês que eu não sei a melodia. Tá assim, ó. Estende o seu cajado, Moisés. As águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado. As águas vão se abrir. Deixa o meu povo ir, faraó. O Egito escravo fui. Sofri na mão do faraó, mas eu não volto para lá. Eu não volto para lá. Da Babilônia eu fui escravo, jogado na cova dos leões, mas eu não volto para lá. Quem que entendeu o que eu falei? Imagina alguma pessoa que vai para a igreja, começa a escutar isso. Teve algum benefício? Passei alguma mensagem? Isso é música gospel. Não teve aproveitamento algum. Isso que eu estou falando só de questão de ordem, de concordância. É a mesma coisa assim, eu quero falar assim para Lúcia, que eu gostaria de marcar um horário para cortar o cabelo com ela. Aí eu vou falar assim para ela: Lucy, meio-dia, sol, beleza. Vou, carro, roda, gasolina, beleza? Cabelo, cortar. Ao sol, meio-dia, tranquilo? O que ela entendeu? Tô falando agora só de um problema de concordância aqui. Então, isso aqui, esse hino, apesar do som da parte musical ser legal, eu já não enquadraria para trazer aqui para a igreja. Entendeu? Vamos dar um outro exemplo? Esse aqui, que eu falei para vocês que a Ordalice vai chorar, hein? Vou ler para vocês. Um abraço para a Ordalice. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu e feridas se formaram sobre ti, saiba que Deus de ti não se esqueceu. Ele atende o seu pedido. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje ele traz a você a cura, traz o avivamento, traz solução. Tudo o que você pediu e esperou, receba agora nas suas mãos. Pode colher que os frutos da fé agora brotaram. Quem conseguiu identificar aqui o problema? Vamos lá. Quais são os dois tipos de letra e música que podem estar na igreja? O que é o hino? Tem uma mensagem teológica ou contar uma história bíblica, tá? Está em concordância bíblica eu falar assim: tudo que eu pedir a Deus eu vou receber? Eu vou exaltar a Deus porque ele me entregou algo? Está em concordância? Pense aí. Tudo que eu pedir a Deus eu vou receber?
Não vou. Não tem concordância bíblica. Eu devo exaltar o nome do Senhor somente quando eu recebo aquilo que eu peço? Quem deve ser adorado e louvado? De quem que eu tenho que falar? De uma situação que eu passei aqui? Ou eu tenho que contar algo que está na Bíblia? Ou adorar o Senhor? Quem que está falando? Quem que está sendo pregado aqui? Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu para você, não para mim. Entendeu? Não tem concordância bíblica. Quem está sendo pregado aqui é o homem. Por isso é importante. E a gente cantou essa música, ó, várias vezes aqui. Por isso que eu perguntei, quem quer ser passado de trouxa? Porque aqui a gente está falando agora uma mudança de algo que a gente fazia. Então a gente tem que se arrepender do que a gente fez. Por isso que eu estou perguntando. Vamos usar mais um exemplo? Essa aqui acho que você vai ficar chateado, mano. Mas a verdade tem o poder para nos libertar. Por isso que eu estou falando. Lembra que eu falei, às vezes a ignorância é uma bênção? Porque tem gente que prefere continuar no caminho ali, ó, fazendo as coisas conforme não a palavra. Mas Deus nos chamou para ser diferente. E muitas vezes isso machuca a nossa carne. Por quê? A nossa carne é pecaminosa. Mas se a gente quer adorar em espírito e em verdade, a gente precisa aprender a conviver com a verdade. Vamos lá. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, eu escondo o rosto para que vejam a tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo das tuas asas é o meu abrigo. O meu lugar secreto, só a tua graça me basta. E a tua presença é o meu prazer. Qual que é o problema dessa música? Quem sabe me dizer? Vou explicar para vocês aqui o porquê que essa música gospel não é um hino nem um louvor. Vamos lá. Ô, Lúcio, você viu, mano? O cara foi lá, tirou 10, tirou na prova, tirou 8,5 na prova mais difícil. Fui lá, dei parabéns para ele, mas eu sou mó humilde, tá ligado? Tirei 10. Mas falei, porra, mano, você é o cara, hein, meu? Parabéns. Mas eu tirei 10. Mas eu sou mó humilde, tá ligado? Eu sou humilde pra caramba e tirei 10, só falei parabéns. Quem que eu tô exaltando aqui? Menino ou eu? Por quê? Não, mas eu falei, mas eu fui mó humilde, entendeu? Aqui, ó, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer, não está na Bíblia. Só tua graça me basta está. Quem falou isso? Paulo. Tem uma passagem falando o seguinte: Paulo, ninguém sabe ao certo o que é. Paulo estava passando por uma dificuldade que ele fala assim: me foi permitido colocar um espinho na carne. Contudo, só tua graça me basta, Senhor. Ali ele está falando que mesmo nas dificuldades ali que ele estava passando, a graça do Senhor o sustentou. Só que aqui ele está falando assim, ó. Vamos contar nesse trecho quantas vezes está sendo falado eu e meu. Ó, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o meu rosto para que veja a tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. 11 vezes eu, meu, minha. Quem está sendo exaltado aqui é o homem.
Eu não estou falando sobre uma mensagem que Deus pode mudar a sua vida. Não estou falando que você precisa se arrepender dos seus pecados. Não estou falando quanto Deus é maravilhoso. Não estou louvando ao Senhor. Então isso aqui é uma música gospel. É mais uma música de autoajuda. De enaltecer o homem. Então isso aqui não serve para estar na igreja. Pesado, né? Não é pesado? Chora não, tá, mano? A gente precisa aprender. Sabe por que a gente precisa aprender? Para a gente encerrar, tá encerrando já quase aqui, ó. Em Mateus 10:16, o Senhor falou para a gente, ó. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Hoje, irmãos, infelizmente, a gente está vivendo... infelizmente ou felizmente, né? A gente está vivendo na era da informação. Só que hoje tudo é muito rápido. Tudo muito rápido. Se no dia a dia a gente vê informação que é mentira, cada absurdo, imagina na igreja. A igreja tem que ser um lugar... A nossa igreja é diferente, né? Às vezes porque é muito pequena e a gente preza pela verdade. Só que lá fora, as igrejas estão totalmente contaminadas, podres. Igrejas que... Entenda isso. Que tem um aparato musical, técnico, excelente. Excelente músicos. Excelente músicos. Só que lá as pessoas vão, às vezes, para ver show. E, às vezes, o conteúdo do que você está escutando, do que você está cantando, é zero. Não tem uma temática, não tem uma mensagem teológica, não tem um louvor a Deus, não tem um agradecimento do Senhor. Tem esses negócios aqui que eu comentei com vocês lá. Aqui, ó. Cadê? Da Babilônia, escravo fui, jogado na cova dos leões, mas eu não volto lá. Só isso, ó. Um looping. Bum, 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 bum. Cadê a mensagem sobre o Evangelho? Cadê a mensagem sobre Jesus? Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que ser diferença. Nós somos chamados para ser um farol no meio das trevas. Lembra que Satanás, a especialidade dele era a parte de louvor. E a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente põe para a gente ouvir. Sabe por quê? Aí eu estou colocando um adendo pessoal meu, tá? Quem me acompanha aqui da igreja, sabe que eu cresci na igreja e eu cresci treinando parte musical. Então eu tenho propriedade para falar isso. A música mexe muito com a gente, tá? Seja para dançar, seja para treinar. Certos tipos de música vão mexer com o seu corpo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta, tá? E com o que a gente quer trazer aqui para a igreja. Tá? Lembre-se de outro versículo que o Senhor fala assim: apartai-vos da imagem do mal. Ó, Jesus fala assim: eis que, como é que é? Eis que vem o príncipe deste mundo. Quem que é o príncipe deste mundo? Exatamente. Adão entregou o mundo para o diabo. O príncipe, Jesus falando: eis que vem o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele. Então, quando a gente pega certas igrejas e certos cantores trazendo esse tipo de mensagem, trazendo certos estilos musicais que não condizem, fica atento. Seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Não precisa ficar reinventando certas coisas. Então, por exemplo, eu não queria generalizar, mas vou dar um exemplo. Qual é um estilo, por exemplo, tocado em uma outra religião, chamada Umbanda? Uma música mais voltada para tambor, né? Aí você vai e traz esse mesmo estilo de música, só injeta uma letra. Qual que é a aparência dessa música? Entendeu? Tem que tomar cuidado com o que a gente traz para a igreja. Principalmente nós que somos grupo de louvor. Antigamente, os levitas eram separados para isso. Os caras ficavam o dia inteiro no templo tomando cuidado com o que eles apresentavam para o Senhor. A gente tem que ter esse cuidado, esse apreço. Entendeu? E você, na sua casa, você tem que tomar cuidado com o que você está escutando, porque a música afeta a gente.
Afeta muito. Quer um exemplo? Minha pequena Eva, Eva. Pronto, já era. Já está na sua cabeça tocando. Olha lá. Isso fica na nossa cabeça. E a palavra fala assim: medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Agora imagina você tocando na sua cabeça uma coisa que fala sobre lascívia, sobre sexo promíscuo, sem compromisso, sobre droga, sobre bandidagem, sobre traição. Isso vai totalmente oposto ao que o Senhor fala pra gente. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente trouxe essa questão de hino e louvor, a gente vai começar a avaliar, né, Bruno? As letras. Mas pra gente também, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Quer ver um exemplo? Para eu que sou músico, e para você que está ouvindo também, sabe que, por exemplo, questão de música clássica, até mesmo certos rocks e heavy metal, eles têm uma complexidade muito grande. Para quem é músico, você consegue observar e analisar, apreciar a complexidade do negócio. Tá? Quando você vai e escuta uma música mais tranquila, mais calma, você fala assim, eu quero relaxar. Você escuta uma música mais tranquila, você vai e aquilo te ajuda a relaxar. Quando você quer dançar, você coloca, sei lá, um eletrônico, aquilo mexe com você. Por exemplo, quando o Irã estava tocando hoje aqui, pum, 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 você não sentiu vindo pum, pum, no seu corpo? Por quê? Porque as ondas da música viajam. Então toma cuidado com o que você escuta. Peça sabedoria para o Senhor, para que Ele te mostre isso. Mas uma maneira de identificar a gente já aprendeu. Hino e louvor para trazer aqui para a igreja. Amém?